O que são os REITs? Veja as diferenças e as semelhanças que existem entre os fundos imobiliários americanos e os fundos imobiliários no Brasil. Vem comigo nesse vídeo que você vai entender um pouco mais. Começar aqui pelas semelhanças, tá? Então, os fundos imobiliários, assim como os REITs, eles têm um objetivo em comum, que é fazer a renda por meio dos aluguéis. Então, seja ele de imóveis, de prédios logísticos, de shopping centers, renda urbana de maneira geral. Então, as semelhanças são muito grandes dentro dos fundos imobiliários e dos REITs. Outro ponto de semelhança também é a questão de distribuição de proventos. Então, eles têm essa característica de fazer a renda passiva para as pessoas. Tem alguns aspectos ali de diferença que eu vou mencionar logo mais à frente, tá? Então, assim como nos fundos imobiliários, os REITs também são gestores profissionais e um ponto bem importante é que eles ali têm a ideia e esse princípio de distribuição de provento para os cotistas. Agora aqui entrando um pouco mais nas diferenças entre os dois, o principal ponto de diferença é que é o seguinte, aqui no Brasil você vai ter os fundos imobiliários com uma gestora mesmo ali. Então, na realidade, eles estão cuidando dos valores para os cotistas e distribuindo esses proventos. Nos Estados Unidos, os REITs têm um pouquinho de diferença, principalmente quando a gente vai olhar a finalidade ali da característica do ativo. Então, aqui no Brasil, são fundos, lá nos Estados Unidos, são como se fossem empresas mesmo. Então, é uma empresa que faz a gestão de vários imóveis, de vários centros logísticos e vai fazer a distribuição desses proventos. Então, essa diferença ela é principal porque a maneira de analisar ela é diferente. A maneira de analisar um fundo imobiliário é diferente da maneira de analisar um REIT. Então, a gente tem que olhar outros números, aspectos ali também muito mais relacionados a valuation, como se fosse uma ação. Se você gostaria de ter sua renda em dólar e entender um pouquinho mais também como funciona para você ter esses proventos de maneira muito legal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu telefone para você entrar em contato comigo e aqui também o QR Code para que você entre em contato comigo para a gente poder conversar um pouquinho mais e te mostrar como que você pode ter essa renda em dólar de maneira muito saudável, muito legal, para que você faça suas viagens, proteja seu patrimônio e consiga usufruir e ter tranquilidade também numa moeda de alto valor. Bom, olhando aqui agora para outras diferenças, enquanto aqui no Brasil os fundos imobiliários precisam distribuir 95% do lucro, lá nos Estados Unidos são 90% de lucro, então é 5% a menos, então isso gera um impacto, é claro, um provento um pouco menor. Outra característica bem marcante é que aqui no Brasil a gente tem aquele hábito de ter a distribuição mensal. Nos Estados Unidos tem um pouco de diferença. Essa distribuição, ela geralmente é trimestral. Tem alguns fundos que vão ser mensais, mas no geral é trimestral ali o pagamento. Então esses valores não são tão periódicos mensalmente falando, e essa é uma característica bem importante para você frisar. Outro ponto interessante é o seguinte, enquanto aqui no Brasil o dividendo ele é isento de imposto e a venda na cota tem a tributação, nos Estados Unidos ele é um pouco diferente. Lá nos Estados Unidos vai ter a incidência de imposto de renda e a venda das cotas ela vai variar entre 15% a 20% quando você fica um período mais alongado ali dentro daquele fundo imobiliário e quando você fica como se fosse um long short é 37% de imposto. Outro ponto importante, são duas características principais, que são a alavancagem, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por vezes, você vai encontrar que não é tão legal ter a alavancagem, mas é super natural, você vai ver alguns fundos, até que eu já mencionei aqui no canal, que tem alavancagem, e nos Estados Unidos é super permitido, super tranquilo isso. Tá? Outro ponto importante é em relação às garantias. Então aqui no Brasil, você não tem um mínimo ali dentro que você precisa ter de ativo imobiliário. Lá nos Estados Unidos é obrigatório aos fundos imobiliários terem 75% no mínimo em ativos reais, ou seja, imóveis. Então, inclusive aqui no Brasil, a gente vai ter os fundos de papéis, então tendo essa característica que não vai ter imóvel dentro do portfólio, mas com o objetivo de geração de renda. De modo geral, as semelhanças e as diferenças são essas. Eu vou trazer aqui no canal com um pouco mais de frequência também esses fundos imobiliários americanos. Acho que é bem legal para você poder diversificar seu portfólio e ter um pouquinho de característica de dólar dentro do seu patrimônio. E eu pedir para você também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. Se hoje você tem alguma renda em dólar, como que está seu patrimônio nesse momento, para a gente poder bater um papo ali também. Muito obrigado, valeu!